tudo bem, meninas? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live sobre como aumentar o bumbum. Seja com prótese de glúteo, seja com lipoenxertia ou seja com os dois. Oi, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Por aí, muito frio? Nada, aqui tá até que tá tranquilo. De manhã tem feito um friozinho, mas Ah, que tá. Deixa eu maravilha. ajeitar aqui, que tá meio ruim assim. Pronto. Tá me vendo bem? Que Aham, tá tal? certinho. A minha imagem Tá também tá ótimo. boa? Tá ótimo, Que, tá tudo bem. que bom, então. Então, estamos indo para a nossa segunda live, né? Segunda, uma a gente falou Agora sobre sobre um mama, tema né, em geral, específico. renúvel É e tal. isso. Agora estamos indo para a parte mais do bumbum, né? Apesar de ser mais feito a cirurgia de mama, ainda todo mundo quer ter um bumbumzinho perfeito, né? Existem muitos mitos, né, a respeito da cirurgia do glúteo. As pessoas acham que sempre vai ter um resultado artificial, né? Mas é bom que a gente dá uma desmistificada nisso. Uhum. Queria agradecer do doutor ter aceito o convite novamente para participar da live. Queria que o Ah, eu doutor que se agradeço. apresentasse, né? Para as meninas que ainda não o conhecem, sobre de onde o doutor é, sobre sua formação. Então, eu sou cirurgião plástico aqui no Rio de Janeiro, fiz a minha formação basicamente toda aqui, no Hospital dos Servidores, do IASERJ, tanto cirurgia geral quanto plástica, e viajei por aí. Fiquei um tempo nos Estados Unidos fazendo oculoplástica, enfim, eu operei com bastante gente aí, tenho grandes amigos, a gente troca muita informação. Tem um grande amigo que é o Paulinho Godoy, que é um cara que a gente troca muita informação sobre cirurgia de glúteo, que tem uma experiência incrível, acho que é um dos caras que mais entendem no mundo, né, de prótese de glúteo. E a gente troca muita figurinha. Uhum. Já fiz live também com o doutor Paulo Godoy. Então eu vou começar aqui perguntando sobre a prótese de glúteo, né? As meninas têm medo que fique muito artificial. Qual é o segredo para não ficar artificial? O maior segredo dessa cirurgia é fazer uma boa indicação, tá? Muita gente acha que para qualquer problema na região glútea, você indicar uma prótese, você vai ter um bom resultado. Isso não é verdade, tá? Muitas das vezes a gente precisa associar cirurgias como a torsoplastia, né, que você tira aquele excesso de pele, né? Se a paciente, por exemplo, uma paciente ex-obesa ou uma paciente que perdeu muito peso e ficou com muita flacidez naquela região ali do glúteo. Então, você colocar uma prótese ali pode dar um resultado ruim, tá? Então, na realidade, é saber indicar. Você pode indicar a prótese oval, como essa aqui, né? Que ela é assimétrica, e tem também as próteses de glúteo redondas, tá? Essas próteses de glúteo redondas a gente indica mais em pacientes que têm glúteo curto, né? Por exemplo, nos homens, né? Homens que querem fazer aumento do glúteo, geralmente a gente usa a prótese redonda, porque digamos, o comprimento glúteo masculino ele é mais curtinho, então fica boa essa prótese. Agora, nas mulheres que tem a região glútea um pouco mais longa, não fica tão bonito, porque ela projeta muito em cima, né? Então, nesses casos, a gente pode usar a prótese, né, oval, que é o que mais 99% dos casos a gente hoje usa essa prótese oval. Uma outra coisa também importante é saber indicar o volume, tá? Se você exagera no tamanho do volume, obviamente você vai ter um resultado mais artificial, né? Às vezes colocou demais, ou você passou do limite, que a gente tem que respeitar o tamanho do glúteo da paciente, tá? Tem pacientes que têm um glúteo pequeno, músculo, então se você coloca uma prótese muito grande, vai acabar que alguma parte dessa prótese pode ficar no subcutâneo, entendeu? E aí o que vai acontecer? Resultados não tão agradáveis. Pode soltar um pouco mais a prótese, ela pode ter uma facilidade de rodar. Então a loja dessa cirurgia ela tem que ser bem justinha, tá? E muito bem indicada. E outra coisa interessante é que a gente pode colocar tanto essa prótese em pé quanto deitada, né? Dependendo do que a gente quer. Tem pacientes que não têm projeção nenhuma na parte superior do glúteo, pacientes que têm a parte inferior mais projetadinha. Então, nesses casos, eu coloco essa parte aqui mais projetada virada para cima.
Agora, quando eu quero um aumento generalizado e a paciente tem uma boa assimetria, digamos, da parte superior e inferior, aí a gente pode colocar na Desculpa. posição, imagina, na posição anatômica, que é essa posição em pé. Entendeu? Daí Então, assim, aquelas basicamente, mulheres que tem o bumbumzinho mais pra baixo, né? Daí pega sim, aquela partezinha de cima. isso. Aí Que dá você aquele aspecto coloca. decaído, né? Quando não tem o volume em cima. Exatamente, exatamente. Aí eu, geralmente, na minha prática, nessas pacientes, eu prefiro colocar a prótese desse jeito, que eu projeto um pouquinho mais em cima, entendeu? E evito colocar próteses grandes, tá? Então, acho que o básico, o Mari, para você ter um resultado interessante, é saber indicar, ou o Alan Bernac, usa deitado. Não, Alan, não usa deitada, não. É saber indicar direito a cirurgia, tá? Prótese de glúteo não é para todo paciente. Tem que avaliar a flacidez, tem que avaliar tamanho, não pode abusar do tamanho dessa próstata, ela tem que caber dentro do glúteo, entendeu? E hoje a gente faz muito a cirurgia híbrida, né? Então, assim, a gente coloca implantes menores e complementa com a gordura que dá um aspecto mais natural ainda, entendeu? E precisa de uma grande quantidade de gordura para essa área? Não, Quando é depende, híbrido? nem sempre. Às vezes a gente, com 100 ml, a gente consegue um resultado lindo, entendeu? Não precisa de, não é que nem um aumento glúteo que você vai usar aí, sei lá, 500, 600 ml de cada lado. Você, às vezes, só com 100 ml, 200 ml, bem distribuído, você consegue um bom resultado. Agora, tem pacientes que você não precisa usar nada de gordura, né? Você pega uma prótese um pouquinho menor. Eu, particularmente, gosto muito de próteses mais achatadas. Essa aqui é uma prótese de perfil mais alto. Eu gosto dela um pouquinho mais larga e menos projetada. Eu acho que eu consigo um resultado Que mais preenche bonito. mais, né? Preenche mais ela como um todo, né? Uhum. Isso aqui também é E. interessante, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo que tem um azulzinho aqui, ó? Isso Uhum. aqui é radiopaco. Então você pode colocar o paciente em pé no raio-x, que você vê direitinho se a prótese, como é que ela tá, entendeu? Que isso aqui fica branco no raio-x. Aham. E a textura dessa prótese, ela é lisa, microtexturizada, Ela é uma texturizada? nanosuperfície. Ela é uma prótese da Motiva, né? Ela é uma prótese nanotextura, assim como a prótese de outras marcas, que eu também já usei muito, a da Silimed, é uma prótese também com uma textura muito boa, que é a prótese quartzo, tá? E da Eurosilicone, que ela é totalmente lisa. Eu, particularmente, prefiro ela com um pouquinho mais de textura. Mesmo que isso aqui é considerado uma prótese lisa, mas ela tem uma rugosidade maior do que a lisa, entendeu? Uhum. E por que que a prótese de glúteo ela tem que ser, ela não pode ter uma textura, ser poliuretano? Então, a prótese de glúteo, ela é colocada dentro do músculo. Ela não é nem em cima, nem embaixo, é dentro. O músculo glúteo, ele é um músculo grosso, né? Ele é bem espesso. Então, a gente faz uma loja dentro desse músculo, tá? Se você colocar embaixo do músculo glúteo, você pode fazer uma compressão do nervo ciático, entendeu? Isso pode levar à dor do membro inferior, aquela sensação de peso nas pernas. Isso pode até, essa sensação de peso pode acontecer no pós-operatório pelo inchaço, tá? Mas isso no longo prazo não pode acontecer. E quando você coloca essa prótese embaixo do músculo, você corre esse risco dessa prótese ela comprimir o nervo e você sentir essas, como se tivesse uma hérnia na coluna, entendeu? Uma hérnia de disco, tá? Uhum. E não pode E ser texturizada, como você falou, poliuretano, porque as próteses poliuretano dentro do músculo, elas têm um potencial de fazer seroma muito grande. Uhum. E me diz uma coisa, pode ser corrigida a depressão trocantérica com a prótese? Ela ajuda muito, que essa prótese ela não fica bem assim, retinha, né? Ela fica levemente, ela acompanha, né, os feixes do músculo. Então, quando você coloca essa prótese, ela fica levemente lateralizada assim, acompanhando, ela já dá uma preenchida ali, entendeu? Mas às vezes é necessário a gente complementar com gordura naquela região. Uhum. E quem coloca prótese de silicone no glúteo, ela pode fazer exercício físico, pode ir para academia, porque existe um certo medo, né, em relação a isso. Na verdade, é o contrário, viu? É obrigatório fazer exercício físico. Obviamente, você vai ter um período aí de mais ou menos 2 meses para voltar a fazer exercício forte com glúteo,
2 a 3 meses, mas é mandatório que o paciente faça exercícios regulares para manter um tônus muscular, tá? Porque se você não mantém esse tônus muscular, essa prótese pode ficar mais visível, né? Porque aí o músculo vai ficando mais atrofiado e você acaba vendo mais o implante, tá? Tanto é que hoje é até interessante você associar, por exemplo, num pós-operatório, obviamente depois de 2 meses, o CM-Slim, né? O M-Sculpt, que é aquela máquina que faz aquelas contrações vigorosas, sabe? Aquilo ajuda muito você a manter um tônus muscular muito bom. E você com tônus muscular bom, você tem um resultado, né? Um aspecto muito mais natural do resultado da cirurgia. Uhum. E como que faz para paciente no pós-operatório? É complicado? Como que deita? Olha, então, a primeira semana é a parte mais chatinha, né? O paciente vai ter que ficar, eu deixo pelo menos meus pacientes de barriga para baixo durante a primeira semana. Elas podem sentar, desde que sentem da maneira correta, né? Às vezes a gente senta muito esparramado, largado, acaba sentando na região errada. O correto é a gente sentar na parte posterior da coxa, né? A prótese, ela vai estar mais em cima, então não é problema nenhum. Você pode sentar com alguns cuidados, mas a primeira semana o ideal é você ficar a dormir de barriga para baixo, né, com o bumbum para cima, para evitar muita compressão naquela região para cicatrizar bem. Na segunda semana a gente já vai liberando o paciente ficar de lado, ficar de barriga para cima, e cada dia, né, vai melhorando. Andar no pós-operatório é importante, andar pela casa, porque o paciente andando, ele relaxa essa musculatura, né? O que dói, a dor pós-operatória, ela está muito ligada à contratura muscular depois da cirurgia. Então a gente sempre faz um corticoide, né, no intraoperatório, e eu passo muito um relaxante muscular no pós para relaxar um pouquinho essa musculatura. E andar. Andar vai ser importante, andar em casa, né? Não é fazer caminhadas, né? Vai ficar andando pela casa para esse músculo dar uma relaxada. E aí você vai ter bem menos dor. Assim, na evolução dos anos, eu faço cirurgia de próstata glútea há mais de 12 anos, entendeu? E eu notei que de uns anos para cá, a dor pós-operatória tem diminuído muito, tá? Porque acho que a gente é uma curva de aprendizado um pouco maior do que cirurgia de mama, nessas coisas, porque é uma anatomia um pouco diferente, né? Você entrar dentro do músculo, você não poder nem estar em cima, acima ou abaixo, mas dentro. Então isso requer um pouquinho mais de curva de aprendizado, tá? Então, você tem que tomar aí alguns cuidados, aquela coisa toda, para você, né, manter essa prótese direitinha ali no lugar, tá? E basicamente é isso, entendeu? Obviamente, você respeitando a anatomia, né? Na hora de você fazer essa loja, ser menos agressivo, você também vai ter muito menos dor no pós-operatório. E usa-se moldes também nessa cirurgia ou já vai num tamanho definido para Na a verdade, a sala? gente faz uma medição antes da cirurgia, sempre leva 2 tamanhos, mais ou menos, né? A gente faz uma loja e a partir dessa loja a gente consegue ter uma noção. Existem como se fossem uns decalques, né, com o tamanho da prótese, você pode desenhar ali fora. Para, em vez de usar o implante, colocar em cima ali do bumbum, fazer o desenho, para não correr risco de infecção, existem uns moldes, digamos assim. Não são tridimensionais, né? São chatos, só para você poder desenhar. E a partir dali você consegue ter uma noção do que você quer, entendeu? Então, assim, eu particularmente nunca usei molde nesse tipo de cirurgia. Uhum. E usa dreno também ou não precisa? Existem cirurgiões que usam dreno. Eu, particularmente, nunca usei e prefiro não usar e nunca tive problema em usar, tá? E não usar. Então, assim, eu não uso dreno, nunca usei. Enfim, a técnica que eu aprendi, a gente não usava dreno. E muitos cirurgiões, até o Paulinho mesmo, acho que ele não usa mais dreno, entendeu? Já usou, mas hoje ele não usa mais. A gente viu que não tem porquê. É uma região meio complicadinha, muito próxima ali, ó, né, ao ânus, enfim. Então, acho que se a gente puder evitar ali uma solução de continuidade do meio externo, melhor. Uhum. E onde que fica essa cicatriz? É acima ali? Qual é o A tamanho cicatriz, dela? imagina um paciente em pé. Eu não tenho desenho aqui, mas imagina o paciente em pé. Onde começa, né, aquela entradinha ali do glúteo, do sulco interglúteo, né? Entre, mais ou menos O ali na decotinho? região do sacro, do cóccix, sabe? Uhum. Você faz uma incisão ali de mais ou menos 7 centímetros, ela fica totalmente coberta, você não vê
né? A paciente em pé, ela vai estar dentro ali do sulco interglúteo, sabe? E eu comecei fazendo uma cicatriz única, depois eu migrei para uma... A gente tirava uma ilhazinha, cortava de um lado, cortava do outro, fazia uma cicatriz única. E hoje eu tenho optado pela cicatriz dupla, né? Eu coloco uma cicatriz de um lado e uma cicatriz do outro. Ah, meu Deus, mas é... Não, ela é tipo meio centímetro de distância de uma para outra. Mas isso me deu uma cicatrização muito melhor. Eu tinha, às vezes, caso de seroma, né? Porque a gente deixava uma ilha ali no meio. Já tive seroma, já tive decência de abrir a sutura pela tração, pela compressão ali, entendeu? Pela tensão. E com essa cicatriz dupla, que tem uma distância de mais ou menos meio centímetro, às vezes até menos, eu nunca mais tive nenhum tipo desse problema de seroma, nem de abrir essa cicatriz, que é a decência, entendeu? Então, hoje eu faço duas pequenas cicatrizes, mais ou menos 6 centímetros de comprimento, muito pertinho uma da outra, e cicatriza muito bem, sabe? Fica praticamente imperceptível. Então, eu tenho gostado bastante dessa cicatriz dupla. Uhum. E em relação ao banho, o paciente pode tomar banho no dia depois da cirurgia ou tem que esperar um Sim, com tempo? certeza. Ela vai tomar banho. Essa cicatriz, geralmente, a gente usa uma cola ali, o Dermabond, para deixar ela totalmente isolado, né? Pela proximidade ao ânus. Então, a gente deixa bem fechadinho aquilo ali, tá? Então, o paciente pode tomar banho normalmente, sem problema nenhum. E a gente deixa uma... Né, ela passa um alquinho ali em volta e coloca uma gazinha só para proteger, tá? Geralmente, quando o paciente só faz a prótese glúteo, eu indico para ela um mista, sabe? Não precisa. Cortou um pouquinho o som ali, na parte quando você Você disse está o que ouvindo? você usava. O que você disse. Geralmente eu mando ela usar, daí Ah, não tô ouvindo. geralmente, então, nesses casos, eu mando a paciente, quando eu não preciso fazer lipo associada, nada disso, a paciente usa só aquele shortinho ciclista, sabe? Mais justinho, mais nada, tá? Agora, quando tem associação de lipoaspiração, ela usa aquele macaquinho normal mesmo. Uhum. E em relação à drenagem, pode ser feita drenagem, taping, como que é Então, essa relação? como é uma prótese, né, mais de uma superfície que a gente chama de mais lisa, eu não gosto que faça nem na mama, né, nem no glúteo, manipulação. O que às vezes a gente faz, eu peço para minha fisioterapeuta fazer, é fazer uns movimentos assim, quando a gente sempre associa muito lipo ali, né? Ela faz uma Uhum. técnica de LTF, que é uma liberação bem lenta ali, sem fazer grandes movimentos fortes, para ir soltando as fibroses, entendeu? E na área que foi feita a prótese glútea, ela não mexe, só nas lateraisinhas um pouco, entendeu? Então, assim, não precisa ficar mobilizando essa prótese, tem que deixar ela quietinha para ela cicatrizar bem e fazer uma cápsula ali. Uhum. E em relação a caminhadas, assim, né? Dentro de casa, pode fazer já no início. Já no Mas início, na depois de primeira operada, semana quanto já faz. tempo, E assim, assim? caminhada um pouquinho mais longa, com 2 semanas já está liberado. Uhum. Vai aumentando, cada dia 10 minutos, 15, e assim vai. Agora, voltar para academia, fazer um exercício mais forte, trabalhar o músculo glúteo, isso aí eu espero pelo menos 2 meses. Uhum. E uma paciente que faz a gluteoplastia, ela pode fazer junto prótese de mama? Então, eu particularmente, eu não gosto de fazer isso, tá? Já fiz, mas não faria mais. Por quê? Imagine que essa paciente teve algum problema na prótese de glúteo. Eu tenho que colocá-la de barriga para baixo. Eu vou atrapalhar a cicatrização, posso gerar um problema na mama dela, entendeu? É só por isso. Então, assim, o contrário não tem problema, a paciente ficar em cima do glúteo, né? Ficar em cima direitinho. Mas como isso pode acontecer, cirurgia é uma coisa que complicações podem vir a acontecer, intercorrências, né? Então a gente tem que pensar em tudo. Então, por isso eu não gosto de associar nenhum tipo de cirurgia que dá de mama, ou uma abdominoplastia com prótese de glúteo. Não associo, não, tá? Não mais. O gel dessa prótese, ele é mais duro que da prótese de mama? Por a gente Na, fazer, na sentar em verdade, cima, o né? gel, eu assim, não tenho uma certeza absoluta, mas eu sei que a parte de fora, o invólucro, ela é mais grossa. Entendeu? Ela é mais dura para segurar, justamente quando você conseguir sentar em cima e, né?
ela é um pouquinho mais grossa, sim. Mas o gel, eu acredito que ele tem a mesma coesividade, tá? A mesma grau acho que coesividade mesmo. Ele é a mesma coisa, só que a camada externa é mais forte. Uhum. E para os pacientes que não querem colocar a prótese de silicone, querem fazer só um enxerto, existe uma quantidade máxima? Porque dizem que se você coloca demais, o corpo absorve e você perde, né? É porque o que acontece, né? A quantidade vai ser de acordo com o tamanho da área que a gente tem, né? A área receptora. Então, o que acontece? Se você injeta muita gordura num determinado ponto, aquela parte central da gordura não vai receber a nutrição suficiente, né, para sobreviver. Então vai acabar que aquela gordura vai liquefazer, vai necrosar, vai liquefazer, vai ser absorvida. Então o ideal em qualquer tipo de enxerto de gordura é você fazer vários, né, como se fossem vários macarrõezinhos em várias profundidades. Então o que vai limitar é a área receptora, o quanto a gente vai ter ali de área glútea para poder injetar essa gordura, entendeu? Então não existe. Eu já vi, eu particularmente, eu não gosto de injetar quantidades muito grandes, tá? Quando eu faço enxerto glúteo, vai variar de mais ou menos aí 300 ml, a máximo 500. Eu não costumo passar muito disso, entendeu? Eu faço bem. E outra coisa, eu só faço o enxerto no subcutâneo. Eu nunca coloco gordura dentro do músculo, tá? Porque a gente sabe que colocar gordura dentro do músculo, você tem uma chance maior de que essa gordura entre num vaso sanguíneo e vá fazer uma embolia gordurosa, né? Isso daí é uma tragédia. Então, a gordura, ela tem que ser colocada no subcutâneo, tá? Inclusive, tem até algumas normativas da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica falando para não colocar gordura dentro do músculo, tá? Então, eu particularmente nunca coloquei por sempre ter tido medo desse tipo de complicação, entendeu? Então, a gente coloca gordura só no subcutâneo. Uhum. E também em relação às pacientes mais magrinhas. No caso, para elas, o melhor seria a prótese mesmo, né? Porque não tem de onde tirar a gordura. Exatamente. Você precisa de área doadora, né? De gordura. Então, se a paciente é muito magrinha, você não tem de onde tirar. Então, para a paciente que realmente precisa de um volume na região glútea, o ideal seria colocar prótese mesmo, tá? E se tiver alguma coisinha, fazer um leve complemento se houver necessidade. Uhum. E existe alguma contraindicação ao enxerto ou à prótese de glúteo? Assim, a prótese de glúteo, né, a contraindicação seria pacientes que tivessem algum tipo de alguma propensão, algum tipo de doença autoimune, alguma coisa assim, A entendeu? mesma Que da mama, no caso. exatamente, porque a prótese de glúteo é exatamente um adjuvante, igual a prótese de mama, igual um chip, né, chip da beleza, essas coisas, igual um DIU, tudo que é corpo estranho e a gente coloca na gente pode induzir algum tipo de resposta inflamatória, né? Claro que essas próteses mais modernas são mais biocompatíveis, então você gera menos reação inflamatória, tá? Mas eu acho que a única contraindicação seria essa mesmo. Se tivesse algum problema autoimune que contraindicasse, né, digamos assim, a colocação da prótese. E a gordura, não vejo contraindicação nenhuma. Tá? É sua, é tecido seu, não vai dar problema nenhum. Tá? A única contraindicação seria você não ter um risco cirúrgico que favorecesse a cirurgia. Aí, só isso. Mas do ponto de vista da gordura em si, não vejo problema nenhum. Uhum. Em relação também ao enxerto, dizem que não é bom deitar em cima, sentar em cima. Isso procede? Eu Olha, sei que antigamente falavam, né? Não sei se hoje é a mesma nunca coisa. deixei de pedir, nunca proibi meus pacientes sentarem. Até porque quando você coloca o enxerto, né, você faz esse macarrãozinho, né, você tem tecido em volta que vai levar o nutriente para esse enxerto. Então você sentar, isso não vai mudar nada. Você não vai deixar, né, de chegar, porque na verdade o enxerto ele não vai ser vascularizado, não vai chegar vaso nele nesse início. Existem fases, né, da pega do enxerto. Primeiro, que a gente chama de fase de embebição, que é um plasma mesmo, plasma do nosso sangue, que vai nutrir aquele enxerto.
para depois vir, né, o anel vascularização e esse enxerto se tornar um enxerto, digamos, vivo, né? Vai ter uma vascularização própria. Mas não contraindico, pode sentar, deitar, não tem problema nenhum. Uhum. A gente sabe que tem três métodos, né, na verdade, quatro, se for analisar, que é prótese de glúteo, né, com silicone, prótese de glúteo mais híbrido com enxerto, só o enxerto, e o quarto seria o PMMA. O que o doutor acha do PMMA? Olha, o PMMA, eu acho que você colocar PMMA no glúteo de uma paciente, para mim é um crime, sabe? É uma substância que ela não. Até porque a Anvisa só libera uma quantidade bem menor, né? Para você aumentar um glúteo com uma substância dessa, você colocaria um volume grande. E outra coisa, esse PMMA ele vai se entremear no tecido de uma maneira que, se você tiver qualquer tipo de infecção, você vai ter que retalhar a paciente inteira, né? Porque ele não é que nem uma prótese, deu uma infecção, se abre, tira a prótese e resolveu o problema. Aquilo está entremeado. Aquilo é um plástico, entendeu? Então, até que eu já operei muitas pacientes que eu tive que fazer o lifting de glúteo, né, cortando em cima, e elas estavam com PMMA, você vai fazendo a dissecção, né, com bisturi elétrico, sobe um cheiro forte de plástico queimado, sabe? Então, assim, fica entremeado. Eu já vi pacientes com alteração da cor da pele, porque você diminui a vascularização ali. Então, você vê, um preenchimento de ácido hialurônico, ele tem que ser cuidadoso no rosto. Imagina você colocar uma quantidade absurda de PMMA, entendeu? Então, assim, eu abomino esse tipo de prática. Colocar PMMA em glúteo, jamais. Entendeu? Não quer colocar prótese e não tem gordura, não faça. Não faça, porque é uma loteria que você... não seria legal, não. Eu já vi casos de mulheres lindas que não quiseram colocar prótese por causa daquele mito. A prótese fica super artificial. Aí a amiga foi em alguém que fez um PMA. Principalmente, muita gente faz PMA em casa, né? Aquela coisa louca, sem uma asepsia adequada. E aí acabou no CTI, porque infectou aquilo, e saiu com aquela região glútea toda aberta, porque onde fazia pus, você tinha que abrir e drenar, né? Então saiu toda retalhada, ou seja, é uma coisa assim, é muito triste ainda você ouvir, depois de tantos casos aí de mulheres famosas na televisão, a gente vê dar problema e as pessoas ainda fazerem, os pacientes, sabendo disso, ainda continuam fazendo. Eu acho bem perigoso, tá? Não indicaria, não abomino mesmo. Uhum. Esses dias até recebi uma mensagem ali no direct de uma menina falando sobre PMMA. Mas PMMA não faz mal se for de boa marca, se usar só uma marca. Eu preferi não discutir, sabe? Porque é melhor não discutir, cada um, né, É tem a aquele sua negócio, você ideia, pode ter infelizmente. marcas ótimas, né? Antigamente tinha uns que migrava, porque a esfera era muito pequenininha, mas a questão não é só isso de migrar, né? A questão é o risco mesmo, envolvendo infecção, enfim, alteração. E eu acho que se quer fazer, realmente é o que você falou, não vale a pena discutir, né? Mas se perguntarem para mim, eu sempre vou falar a minha opinião, e eu acredito que seja a opinião de 99% dos cirurgiões e 100% dos cirurgiões sérios, entendeu? Uhum. O doutor Tiago Cavalcante apareceu aqui, né? Ele fez uma pergunta. Ele falou sobre o meu sotaque quando eu falo prótese de mama de recuperação rápida, né? Pode ser feito prótese de mama de recuperação rápida com gluteoplastia? Não, não. Essa eu vou falar com o Thiago, ver se ele consegue desenvolver alguma técnica para isso, mas nesse caso, não tem, não. Porque ali é bem diferente. A gente coloca dentro do músculo, então é uma região vascularizada que a gente, né, pode sangrar com muito mais facilidade. Então não dá para fazer recuperação rápida, não. Se ele desenvolver uma técnica, eu vou perguntar para ele me ensina. Então é isso, doutor. Hoje as lives estão. Eu fiz nesse menor tempo, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem acompanhar uma hora e meia hora, elas não Sim, conseguem sim, fica ficar uma coisa mais fiéis ali. dinâmica, né? É, E sem se a turma tiver enrolação. dúvida, fiquem super à vontade de mandar as dúvidas lá pro meu Instagram, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer responder todo mundo. Uhum. Só vamos responder uma última pergunta aqui antes de terminar a live. Por questão da reabsorção
do enxerto pode ficar com o glúteo deformado dependendo do local do glúteo em que ocorre a reabsorção? Olha, a reabsorção é uma coisa bem uniforme. A não ser que você tenha feito feito em cada lado de técnicas de maneiras diferentes, você pode ter até uma deformidade, tá? Mas geralmente, quando você faz uma lipoenxertia, né, um enxerto de gordura, você faz de uma maneira bem uniforme. Então, por mais que tenha absorção, não vai ficar uma coisa tão gritante, uma diferença que seja perceptível, entendeu? Eu, pelo menos, eu nunca vi, tá? Agora, acontecer, pode acontecer tudo. E uma última aqui, quantos dias tem que dormir com o bumbum pra cima ou de lado? Eu deixo uma semana. Uma semana e de lado 15 dias? Não, depois de uma semana pode dormir de lado, pode dormir de barriga para cima, não tem problema nenhum. É só a primeira semana mesmo, depois eu libero, não tem problema nenhum. O músculo é bem seguro, sabe? A gente, na hora que fecha o músculo, a gente usa a própria face, né, que é aquele tecido que cobre ele, para segurar bem, tá? E quando você deita, acaba que você tem vários pontos de pressão, não é um ponto único, né? Então não fica uma pressão única num local, a pressão fica bem distribuída, então não tem tanto problema. O nome dele é Dr. Luiz Ematinê, não sei se eu tô pronunciando certo sobre o nome. É Ematinê? É isso. Isso, Ematinê. Não tem acento, é costume de paranaense, né? Eu coloco acento por causa do né, Ematinê. Mas não tem acento, não. A família que me ensinou a falar assim. Oi? A família que me ensinou a falar assim, então... Eu vou falar certinho. Eu vou deixar o nome do doutor depois ali com a live salva, daí vocês seguem ele ali, conversam, ele posta umas coisas interessantes, também deixa a caixinha de perguntas às vezes. Isso, então. Obrigada, doutor. Agradecer de novo ao Fernando Bianco, né, por ter indicado o doutor Alan Bernac. Grande amigo, né? Um abraço a todos os amigos aí que estão assistindo. Tá? Obrigado, Mari, pelo espaço, pela oportunidade. Imagina, é isso. Então, tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau, querida. Boa noite. Boa noite.